Bom dia, quarto ano, bom dia, famílias. Estamos iniciando mais uma semana, hoje com a nossa aula de matemática, onde nós estudaremos as planificações. Já demos início ao estudo da geometria, estudando as figuras planas, figuras bidimensionais, e estudamos as figuras tridimensionais, que são os sólidos geométricos, os poliedros e corpos redondos. E hoje a gente vai, a partir desses conceitos, trabalhar as planificações. Então eu espero que seja uma semana bastante produtiva para todos nós. Conto com a participação, a frequência, a interação de cada um de vocês ao longo desta semana e, claro, de todas as outras que virão. Então agora não podemos deixar de ver o nosso card socioemocional do dia e em seguida a nossa reflexão. Vamos lá! É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, ou seja, exija aquilo que pode oferecer. Essa é a mensagem do nosso card do dia, que traz, durante esta quinzena, as lições do Pequeno Príncipe. Quantas vezes exigimos algo aos outros que eles nunca se comprometeram a dar? O amor e a amizade não deveriam viver de cobranças. Concordam comigo? Uma atitude, palavra de carinho ou amizade só tem valor verdadeiro quando chegam naturalmente, não é mesmo? Olha que reflexão bacana. Então, não devemos exigir nada, devemos cativar nossos amigos, nossas amizades e cativar quem realmente amamos. A partir daí, nós teremos de volta tudo aquilo que desejamos. Agora, feita essa reflexão, nós iremos partir para o nosso conteúdo, onde eu preparei aqui alguns slides para a gente explorar um pouquinho mais sobre o que são planificações e apresentar diversos exemplos que irão facilitar o desempenho nas atividades de vocês. Na hora da atividade, não esqueçam, caso surja uma dúvida, volta aqui na videoaula, que é para assistir, conferir e fazer a resposta correta. Combinado? Quando falamos de planificação, nós associamos aos sólidos geométricos. Aqui eu tenho uma caixinha de um medicamento, caixinha que é muito comum, né, no nosso dia a dia. Vocês vão encontrar aí caixa de sapato, caixa de medicamento, creme dental. Tudo isso associado a que forma? A um paralelepípedo. Porque nós temos aqui faces planas, que não são quadradas, são retangulares. E aí uma forma bem conhecida, um sólido bem conhecido, que nós temos no nosso cotidiano e que a gente consegue associar desde muito tempo. Então agora eu vou desmontar essa caixinha para vocês verem a planificação, ou seja, o molde, né? Eu vou fazendo o processo inverso para vocês entenderem direitinho o que é a planificação e o que é o sólido. Olha só o que aconteceu. Eu abri, né, a caixinha, que eu estava mostrando para vocês. E aí o que aconteceu? Aqui eu tenho a planificação desse sólido, no caso do paralelepípedo. Vejam que essa planificação é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, que é justamente as faces que compõem o paralelepípedo. Percebam que essas faces são retangulares. Olha só, eu tenho aqui a planificação, observem, e aí quando eu junto essas pecinhas eu posso recortar, colar, e aí vocês observam que juntando tudo eu tenho a caixinha de volta, conforme eu havia apresentado para vocês. Entenderam? Então, nós temos aqui o paralelepípedo e aqui, quando a gente abre, desmonta, a gente tem a planificação. Percebe? Então, assim, isso vale para todas as outras situações que eu vou estar apresentando agora, né, numa exploração do conteúdo bem fácil de compreender, onde eu vou mostrar a planificação do cubo, do paralelepípedo e de outras formas que vocês terão que adivinhar. Aceita o desafio? Então vamos lá. Vamos iniciar a nossa exploração do conteúdo de hoje, observando a imagem abaixo. Essa imagem é uma planificação de um sólido geométrico. Se a gente fosse imprimir essa imagem, recortar e colar, que sólido surgirá? Alguém aí saberia me dizer? Lembrando, olha a observação, uma planificação é um molde. Se você recortar, colar, o que é que a gente consegue montar observando essa imagem?
a gente vê 6 faces quadrangulares, formado de quadrado. Isso vai gerar o quê? Um cubo. Isso mesmo. Lembram da característica do cubo? O cubo é um sólido geométrico, um poliedro, com 6 faces quadrangulares. Então, a gente tem a planificação, que é o molde, e temos o sólido, que é a montagem. Quando a gente monta, né, esse molde que a gente tem, quando a gente recorta, cola, tudo direitinho, quando a gente tem tudo isso montado, a gente vai ter o sólido, que nesse caso é o cubo. Quem acertou, parabéns! Vamos lá, continuar aprendendo. Agora você verá a planificação de um sólido geométrico e tentará adivinhar a qual figura ela se refere. Observem atentamente. O que é que nós temos aqui? Retângulos. Então já sabemos que não pode ser um cubo. O cubo teria todas as faces em formato de quadrado. Nesse caso, são 6 faces e observem que temos faces retangulares. Que sólido é esse? Se eu recortar, colar, fazer uma montagem, que sólido eu terei? Muito bem, quem acertou, parabéns, nós temos um paralelepípedo. Reforço aqui que quando vocês produziram os vídeos de vocês, muitos confundiram e chamaram paralelepípedo de cubos, cubos de paralelepípedos. Muita atenção, cubo, todas as faces quadradas. Paralelepípedo, a gente tem faces retangulares. Prestem atenção. Vamos ao próximo. Olha, nós temos outra planificação, outro molde. E aí eu quero que vocês observem bem antes de me responder. Que sólido é esse? Tenho faces laterais retriangulares. O que é que vocês lembram quando a gente fala de poliedros com várias faces triangulares? O que é que a gente pode montar com isso? Vejamos ali que a gente tem uma base quadrada. Tá muito fácil, não tá, quarto ano? Então, que sólido é esse? Uma pirâmide. Muito bem. Espero que vocês estejam acertando tudo. Observem que a pirâmide ela tem todas as faces em formato de triângulo na sua lateral. Muita atenção. A base ela pode variar. Pode ser uma pirâmide de base quadrada, base pentagonal, de base hexagonal. E isso vai variando, de acordo com o número de lados da sua base. Já as laterais, observem, são todas em formatos de triângulos. Então, quando a gente tem mais triângulos, quando você observar as formas lá no molde e tem muitos triângulos, então a gente já sabe que vai formar uma pirâmide. Acertou? Parabéns! Vamos ao próximo. Olha só, outra planificação. Seja observador, hein? Olha os detalhes, o que é que a gente tem nessa figura? O que é que está predominando? São triângulos ou retângulos? Os triângulos eu tenho menos, então não é pirâmide. Estão conseguindo? Observando? Alguém já sabe me dizer aí que sólido é esse? Suas faces são retangulares. Eu já falei bastante disso na aula passada. Quando nós temos um sólido em que as suas faces são retangulares, no caso laterais, nós temos um exemplo de que sólido? Um prisma. Muito bem. Estou vendo que tem gente aí que está acertando tudo. Estou muito feliz por isso. Então, aqui nós temos um sólido que é chamado de prisma. Então, prisma, o que é que a gente vai caracterizá-lo? As laterais são retangulares. E quando vocês observarem muitos retângulos, né, quando eles predominam, então a gente já sabe que se caracteriza como um prisma. E aí, essa pegou você? Ou acertaram? Conta aí para mim nos comentários. Vamos ao próximo. Opa, tem algo diferente nessa figura. Nós chegamos aos corpos redondos, lembram? Por que corpos redondos? Porque a gente vai perceber neles superfícies arredondadas. E aí, observando essa planificação, eu acredito que é fácil. Observem os detalhes. Base circular, lateral retangular. Que sólido é esse? Muito bem.
Esse sólido é um cilindro. Vejam que aquele retângulo, a partir das bases circulares que a gente tem, ficou uma lateral arredondada. Observe que a superfície ficou arredondada, portanto, gira, portanto, rola. Então, são exemplos de corpos redondos, os cilindros. E aí, pegou o jeito? Vamos ao próximo? Outra planificação. Outro molde. Muita atenção. Que sólido é esse? Pensaram direitinho? Temos ali uma base circular. E ali não é um triângulo. Percebam que o triângulo é uma figura plana que tem seus lados retos. Aqui a gente não está em reto. Aqui a gente tem uma bem circular. Meio círculo, mais ou menos. Percebem isso? O que isso vai gerar? Que sólido é esse? Seria um cone? Acertaram? Muito bem. Esse sólido é um cone. Observem que a base é circular e a superfície é arredondada, como uma característica dos corpos redondos. E aí, quem acertou todos? Quero ver o nome de vocês aqui nos comentários. Quem acertou todos, escreve seu nome para o professor ficar acompanhando e ciente de quem acertou tudo. Não vale enganar o professor, hein? Parabéns, quem acertou tudo. Vamos lá. Uma informação muito importante. A esfera, ela não possui planificação. Por que será? Pois ela é totalmente arredondada. Como é que a gente vai conseguir? Vocês conseguem imaginar uma bola? Como é que seria o molde dessa bola? Não é possível, né? A gente não consegue nem pensar em como seria isso. Então, lembre-se, a esfera não possui planificação, ou seja, não possui um molde, pois ela é totalmente arredondada e, consequentemente, um corpo redondo. Muito bem. Vamos lá relembrar algumas informações referente à aula passada que a gente comentou aqui nessa aula. A gente conversou que os sólidos geométricos eles se dividem em dois grupos, que são os poliedros e os corpos redondos. Lembrando que poliedros e corpos redondos são figuras tridimensionais, pois possuem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Vejamos aqui alguns exemplos de poliedros, como a gente viu, né, nas planificações. E após montados essas planificações, nós tivemos prismas, cubos, paralelepípedos e pirâmides. E os corpos redondos, cone, cilindro, que a gente viu a planificação, e a esfera, como a gente também já estudou, não tem planificação. São corpos redondos porque giram, rolam. E qual é a diferença entre pirâmide e prisma? Vocês lembram que o professor já comentou isso? Olha essa informação complementar como é importante. Na pirâmide, a maioria dos lados é triangular. Observem, como eu já reforcei também, as laterais dessas figuras são triangulares, com destaque aí na maioria dos lados na forma de triângulo. Portanto, temos as pirâmides. E prisma? Que característica a gente pode destacar? No prisma, a maioria dos lados é retangular. Olha só que interessante. E como eu já falei, as laterais são sempre retangulares. Não esqueçam disso, tá, turma? E é isso. Olha a mensagem que eu trago. Estude sempre. E outra dica importante. Reveja o vídeo até compreender tudo. Não compreendeu? Volta e assiste novamente. O professor produz os vídeos que é justamente para ajudar vocês. Na hora da nossa atividade de hoje, façam tudo com muita atenção e caso surja alguma dúvida, volta no vídeo, verifica as imagens e faz a resposta correta. Nada de chutar. Eu quero que vocês respondam na atividade com segurança e se não lembrar, esquecer, você tem um vídeo para estar revisando, estudando e conferindo tudo, pesquisando para não errar, tá certo? Então, grande abraço a todos e até a nossa próxima aula de matemática.